Olá pessoal, hoje eu estou aqui para falar sobre a leitura de um filme que eu assisti. Esse filme ele tem chamado a atenção de muitas pessoas. É um filme do Netflix que se chama em português Às Cegas, com a Sandra Bullock, mas o nome original do filme é Bird Box, né? É a produção da Netflix. Tem um livro, né, que precede o filme, que se eu não me engano ele foi produzido em 2014, não li o livro, assisti o filme depois de muitas pessoas comentarem e recomendarem a história do filme e tudo, até cheguei a ler algumas críticas na internet, mas nada voltado para a área da psicologia, pelo menos não que eu tenha visto. E aí eu resolvi então falar um pouco da minha leitura, do que eu entendi desse filme. Achei um filme muito rico e assim, não vou falar muito da história em si, mas para quem ainda não assistiu, eu vou falar assim, vou dar spoiler aqui, muitos, então se você quer primeiro assistir o filme, não continue assistindo esse vídeo aqui, né, se você não quiser saber da história. Mas assim, a minha crítica, a minha leitura aqui não vai ser em relação a questões cinematográficas, questões técnicas, né, do cinema, da filmagem, essa não é a minha especialidade, mas vou falar sobre a interpretação que eu faço, que é uma interpretação voltada para a questão psicológica, para a questão da saúde mental, porque o filme retrata isso e na verdade a minha opinião é que o filme ele é riquíssimo, é um filme metafórico, riquíssimo em mensagens e críticas, advertências, alertas atuais, né, contemporâneo, foi isso que eu percebi. Muita gente fica um pouco intrigado porque o filme mostra, né, suicídio em massa, mostra pessoas angustiadas, pessoas fora de si, vamos falar assim, e isso chama muita atenção das pessoas. Eu confesso que eu não fiquei tão surpreso nem com a mensagem do filme em si, achei muito bem feito, muito legal, mas não fiquei surpreso com isso, porque pra mim é algo que realmente está acontecendo, pra mim é uma coisa que já está nítida, mas porque acredito que eu trabalho com isso diariamente, vejo o quanto realmente a sociedade está adoecendo, e eu acho que a crítica do filme vai muito por essa vertente, mas eu entendo também que quem não é desse ramo, não é desse meio, talvez não tenha uma percepção tão clara assim, e por isso eu até resolvi compartilhar. Então muitas pessoas tinham comentado sobre esse filme, já tinha até falado algumas, assim, a sinopse do filme pra mim, né, e aí eu resolvi assistir, e achei muito bacana. Então, assim, basicamente a história do filme é que as pessoas, eles não entram na origem desse problema, desse mal. Acho que nem era o objetivo de quem fez o filme, de quem escreveu o filme. Mas é que as pessoas, durante lá o filme, começa o filme, tem uma personagem principal, vou falar um pouco dela, que é a Sandra Bullock, né? E tem esse personagem que tem algumas características já muito marcantes, muito interessantes no começo, mas eles não chegam a dizer a origem do mal que acontece no filme, que na verdade esse mal ele nem é bem definido, não tem uma entidade, não tem um monstro, um personagem, uma figura. É um mal nebuloso, é uma névoa, tem hora que são delírios, vozes das pessoas, mas é algo que aparece, que as pessoas veem, principalmente com a visão, né? É a questão da visão visual. Quando a pessoa olha para esse mal, que eu vou chamar de mal, de névoa, né? Ela instantaneamente, imediatamente, ela fica fora de si, ou ela entra em colapso emocional e ela vai e se auto-extermina. Então as pessoas suicidam. Assim que vê esse mal, ela suicida. E esse mal, na história do filme, ele acomete toda a humanidade. Então, basicamente, elimina quase toda a humanidade. Alguns sobreviventes que entendem a tempo, rapidamente eles entendem que não pode olhar para esse mal, né? E esse mal ele só aparece fora das casas, dentro das casas ele não aparece, que também na minha opinião é uma mensagem muito simbólica, né? Mas, então, é um filme repleto de mensagens simbólicas, muito metafórico, e aí eu vou falar um pouco da perspectiva psicológica então em relação a isso. Esse vídeo vai ficar grande, eu imagino até que talvez eu vou ter que publicar ele em partes, porque talvez não vou publicar toda essa minha leitura agora, esse vídeo falando de toda essa leitura do filme de uma vez só. Mas eu vou falar alguns tópicos aqui e depois vai dar pra conseguirei colocar aí organizadinho. Espero que consiga e espero que vocês possam me acompanhar. Então assim, a princípio o filme ele retrata, na minha opinião,
não sei se eu já falei, mas eu vou dar muito spoiler aqui. Então, se alguém quiser assistir o filme antes, assista, porque eu vou falar muitas questões do filme. O filme ele retrata, eu acho que ele retrata questões muito contemporâneas e ele, na minha opinião, faz dois grandes alertas. O primeiro alerta é que ele está falando que a sociedade ela está doente, as pessoas estão doentes no sentido de relacionamentos interpessoais, relacionamento entre elas mesmo, interatividade, as pessoas não estão conseguindo interagir. E isso logo de cara é uma coisa que eu identifiquei no comecinho nas primeiras cenas e é uma coisa que realmente acontece muito hoje. As pessoas elas estão tendo dificuldade do básico na interação entre pessoas. Não estou falando só de relacionamento amoroso, mas socialmente, entre família, entre amigos, enfim. Então o filme já começa retratando isso e também fala da extrema incapacidade das pessoas de não tolerar a frustração, de não conseguir lidar com os infortúnios, de não conseguir lidar com as tristezas delas. E é lógico que ele retrata isso de uma maneira muito mais radical, mas porque também o filme não vai conseguir falar de uma coisa que está crescendo, que está acontecendo de uma maneira crônica e duradoura, né, e é generalizada. Então ele teve que usar algumas metáforas mesmo, algo assim que fosse marcante e simbólico, e eu percebo que ele usou essa coisa do mal que acomete a pessoa e que naquele momento ela já fica super triste, super depressiva e já entra em colapso e suicida. Mas na minha opinião são esses dois grandes alertas que o filme traz. São advertências de uma sociedade que adoece, que é a dificuldade de relacionar, né? Na verdade não está tendo relacionamento autêntico, genuíno, tá diminuindo isso tá, né, as redes sociais, a supervalorização da aparência, do que é aparente, e a total negligência do que é a essência. Então, exageradamente aparência e pouca essência. Eu acho que o filme traz muito isso. E aí traz então essa dificuldade, essa doença, né, que as pessoas estão tendo. Isso é uma doença, isso aparece no consultório de N maneiras, como ansiedade, depressão, o próprio suicídio. Ele é o cume, né, ele é o efeito final de tudo isso. Mas começa sim, em grande parte, nas dificuldades dos relacionamentos das pessoas. Eu acho que o filme traz isso, e a incapacidade de tolerar a frustração. Então, é tão interessante como a pessoa coloca isso no filme, que realmente a incapacidade de lidar com as frustrações, com os desafios é tão grande, é tão extrema, que muitas pessoas, elas hoje, se você for olhar em algumas histórias aí que tá acontecendo, infelizmente está aumentando, elas usam como solução o suicídio. Então, que a minha namorada me largou, eu quero morrer, nossa, que eu não sei o que eu quero fazer da minha vida, não sei qual trabalho eu quero ter, profissão, eu quero morrer, porque a minha família, a gente briga muito, eu quero suicidar. Então parece um pouco grosseiro, assim, parece um pouco radical que a pessoa traz no filme, mas se a gente for olhar, tem algumas coisas muito parecidas que estão acontecendo, que eu falo que essas doenças, né, esse mal que ele traz, na verdade é uma doença, é um mal que está acometendo as pessoas, a sociedade. E aí, em relação à dificuldade de interagir, que como eu disse que é pouca essência e muita aparência hoje em dia, então tem uma cena no começo do filme que, bem a primeira cena, uma das primeiras cenas, que a personagem principal, né, ela tá pintando um quadro. E aí já começa as referências logo de cara, né? E o quadro cheio de pessoas ali, e aí a irmã dela chega e pergunta, né? E olha pro quadro e fala, nossa, mas essas pessoas, elas parecem tão solitárias. E aí a personagem principal fala assim, que era que estava pintando o quadro. Mas a solidão foi incidental, ou seja, ela não teve o objetivo de pintar, retratar a solidão naquela pintura, mas ela teve o objetivo de pintar, ela fala, né? O meu objetivo era retratar a dificuldade das pessoas de interagir, apesar delas estarem ali todas próximas. Eu queria pintar, mostrar que as pessoas, mesmo próximas, têm uma dificuldade de interagir. E aí a irmã dela percebe nesse quadro também a solidão. Ou seja, duas coisas que hoje é muito comum. As pessoas estão juntas, mas não interagem. Presencialmente elas estão juntas, mas elas estão no celular, elas estão em outro lugar, estão pensando em outra coisa, estão pensando só nelas, nas angústias delas, ou pensando tanto que a vida do outro é boa. E aí elas mesmo estando juntas, elas se sentem solitárias, né?
E aí, logo em seguida, um pouco depois, quando elas vão para uma cena posterior que elas estão indo no hospital fazer um exame, porque a protagonista ela está grávida, né, no início do filme, elas vão fazer um exame e elas entram no corredor do hospital e aí mostra várias pessoas nos corredores, todas as pessoas usando o celular e olhando para o celular. Ou seja, não tem mais a interação, não tem mais o olhar, não tem mais o contato, né? O contato visual com o que importa. E eu acho que isso é uma crítica que depois o filme vai desenvolvendo. O contato visual com o que importa não existe. Hoje existe muito contato visual com o que é supérfluo, com o que é superficial. A gente olha, olha, olha e não está olhando o que é importante. E aí depois vai vir a venda e toda uma outra questão. A protagonista também, o personagem principal, ele tem uma característica um pouco introvertida, reservada, talvez até com a dificuldade de não se socializar demais, né? Isso é interessante no começo do filme. Ela está grávida e ela demonstra uma grande dificuldade de lidar com a gravidez, de ter um contato, de aceitar. Ela é uma gestante que não aceitou a gravidez, que não tá, tem até uma aversão em relação à gravidez dela. E isso é interessante, mas eu vou falar mais dessa protagonista depois que eu desenvolver alguns outros tópicos. E aí, né, então eu vou responder algumas perguntas aqui em relação a todas as questões que aparecem no filme, né? Então eu falei um pouco do início, de qual que é a grande crítica, na minha opinião, em relação ao filme, que ele traz esse alerta, essa advertência. E aí uma das perguntas que eu queria responder então é o seguinte, o que significa o mal? Qual que é a simbologia, qual que é o significado desse mal? Que hora ele vem como uma névoa, vem um vento, né, que aparece, algumas vezes é sombra.